Bom dia, pessoas maravilhindas, bom dia. Eu espero que esse dia 8 de fevereiro você possa estar bem. E se você não estiver bem, calma, Jesus coloca tudo no lugar. Para você que apertou o play pela primeira vez, meu nome é Helena Moraes, eu tenho esse canal há muito tempo, há muitos anos, né? E eu gosto de falar a respeito da vida. Eu gosto de falar de vida, eu gosto de falar de coisas reais, né? Eu não tô aqui para ficar fazendo, levando você a acreditar que plim plim, num passe de mágica, tudo é colocado no seu devido lugar. Não, não, não. Eu venho dizer para você que a realidade, às vezes, ela é dolorida, que a realidade, às vezes, machuca, mas que nós temos sempre um amigo, um divino companheiro no caminho, que é o Senhor Jesus. É disso que eu falo. E se esse assunto não interessar você, então aqui não é seu lugar, porque é a respeito dessas coisas que eu gosto de falar, a respeito do amor de Deus. E hoje eu vim compartilhar algo muito importante com você daí do outro lado. Para vocês, meninas, saudades de vocês. Fiquei um tempo sem gravar, né? Eu acho que eu fiquei... Vai fazer um mês que eu não gravo. Mas aqui, assim, eu não tenho esse compromisso, entendeu? Eu não tô à procura de seguidores, né? Não, o meu intuito é levar o amor de Deus, os milagres de Deus, aquilo que Deus faz quando ele entra na vida de um homem, ele transforma, sabe? Isso você pode ter certeza que o nosso Deus é um Deus que transforma, é um Deus que muda situações, é um Deus que vem e resolve tudo na nossa vida. O Senhor ainda hoje procura adoradores que o adore em espírito e em verdade. Isso aí você pode ter certeza que ele ainda procura adoradores que o adore em espírito e em verdade. E esse adorador é você. Essa adoradora é você. Entendeu? Ele te chamou desde você informe, no ventre da sua mãe, ele te chamou. E o mais interessante disso é que ele te chama pelo nome. Talvez você tá assim, eu não estou contente com meu nome, né? Tem nome que realmente a pessoa tem que ir lá mesmo quando crescer e trocar o nome, porque não são nomes muito... Tirando os populares, tem nomes muito bizarros, né? Então, assim, mas ele te chama pelo nome. E quando nós entrarmos na mansão celestial, ele colocará um novo nome em nós, né? Mas, porventura, se você está assim, sabe, se sentindo para baixo, se sentindo desnorteada, se sentindo sem perspectiva, achando que está tudo muito difícil, que você não vai conseguir, né? E talvez você esteja igualzinho à música, né? Eu gosto muito de ouvir músicas que louvam o Senhor. Se você me perguntar assim, Helena, você só ouve música cristã? Não, tem muito... Às vezes, quando a minha mãe vem pra cá, ela tá com um problema de Alzheimer. Quando a minha mãe vem pra cá, eu coloco música daquela época dela, porque na época dela não tinha essas músicas desse jeito, não. Os cantores que ela gostava cantavam o amor, sabe? Um amor sofrido, tipo, eu concordo. Um amor sofrido, mas era amor, entendeu? Não as bandalheiras que nós vemos hoje. Então, quando a minha mãe vem pra cá, eu ouço muito com ela Altemar Dutra. É antigo, você nem conhece, né? Música muito antiga. Vicente Celestino, né? Muito antigo, né? Essas músicas assim. Mas aqui no meu dia a dia, eu ouço música cristã. Não música que coloca o homem no centro, né? Que você tem, você vai ter, você vai vencer, você sabe que só faz a apologia ao sucesso do homem, né? Que se você não tiver no sucesso, se você não tiver lá no alto, se você não tiver, então você não tem parte com Deus. Não, não, eu não gosto desse tipo de música, não. Eu gosto de música de adoração, sabe? Tipo esta... Não quero interromper o teu silêncio, ó Deus, mas é só orando que eu encontro... É mais ou menos assim, gente. Eu não sou muito boa pra guardar
sabe, letra de música, não. Não sou muito boa para guardar. E isso não é da agora, não. É de muito tempo. Sou muito boa para guardar letra de música, não. Mas é uma música muito bonita, sabe? Talvez você tá assim, sabe? Sentindo que Deus tá em silêncio, que Deus não responde, que as coisas estão difíceis. Olha, gente, o dia mau vem para todo mundo. Vem para branco, preto, amarelo, azul, sabe? Vem para todas as pessoas. O dia mau. O dia mau, ele existe. Mas nós não podemos deixar, permitir, porque isso aí vem daqui, ó, da nossa cabeça, né? A Bíblia fala que como o homem imagina, né? Quando ele diz, quando o homem, é homem e mulher, gente, tá? Como o homem imagina, ele é. Então, se você imaginar que você é uma sofredora, que você é um sofredor, que você não nasceu para ser feliz, que você nunca vai encontrar alguém que vai te amar, que vai te respeitar, que vai, sabe? É assim que você será, assim será a sua caminhada. Mas se você levantar a cabeça e dizer, se Deus é por mim, quem será contra mim, sabe? Se você tomar posse da palavra de Deus como um todo, se você buscar a presença do Senhor, ela vai vir até você, sabe? Porque tem coisas que dependem de nós, que depende, sabe? Depende da nossa busca, depende exclusivamente, única e exclusivamente nossa, sabe? É nós que temos que trazer, sabe? Momentos de angústia virão. Eu costumo dizer, eu estava conversando com Deus agora há pouco, eu costumo dizer, se tem duas coisas, pelo menos para mim, eu acho que para a maioria das mulheres, né, que mexe com a nossa estrutura, filhos e netos, sabe? Mexe com a nossa estrutura. Irmãos também, irmãs, mãe, né? A família em si, pessoas queridas que nós amamos, né? Porque eu não posso, né, gente? Pessoas que você vê o sofrimento, tem pessoas aqui que me escrevem no zap, que estão passando por situações terríveis, né? Que não conseguem dormir nem de noite nem de dia por conta de uma enfermidade que os médicos não descobrem a causa dessa enfermidade, não tem remédio, sabe? A pessoa tá gastando tudo que tem e nem os remédios paliativos acalmam a dor. E eu sou dessas pessoas, eu penso o seguinte, se você buscar ajuda em todos os lugares e não tem encontrado recurso para sua dor, para aquilo que você está passando, sabe? Então é hora de buscar a Deus, né? E apresentar diante dele. Aqui está, Senhor. Eu fiz tudo aquilo que eu deveria fazer. Eu fui atrás, eu corri atrás, mas agora o negócio é com o Senhor. Eu preciso de um milagre. E Deus vem com a providência dele. Foi assim na minha vida. É assim na minha vida inteira, né? Esse negócio de você ficar ouvindo pregações que alisam o seu ego, que te promete céu aqui na terra, sabe? Muitas vezes nós vamos passar por um inferno também. Porque a palavra de Deus é clara, no mundo tereis aflições. Aflição, gente, é uma coisa, sabe? Uma pessoa aflita, ela está em agonia, sabe? E a agonia, ela é muito terrível, sabe? E a Bíblia fala de tudo isso, sabe? A Bíblia fala, você pega a palavra de Deus e você vê a vida dos profetas, você vê a vida dos discípulos, tiveram vida boa, não viveram, sabe? Sorrindo, não. Olha a vida de Jó, que é homem mais íntegro do que aquele. A Bíblia fala que em toda a terra não havia homem íntegro como ele. É a palavra de Deus que me diz. Não é um pregador, é a palavra de Deus, sabe? Mas quando o Senhor permitiu que Satanás tocasse na vida dele, e só deu uma ordem para Satanás, né? Tocasse na vida dele assim, em tudo que ele tinha, mas para que ele não tocasse na vida dele, matá-lo, matar o corpo dele, sabe? E tirou tudo dele, sabe? Você vê aquele homem dizer para sua esposa, que olhava ele, eu imagino, porque eu sou esposa, eu sou nojenta, eu sou aborrecida pra caramba, sabe? Aquela mulher olhar e falar assim, olha,
amaldiçoa o seu Deus e morre, sabe? Porque estava difícil olhar aquela situação daquele homem. Ele estava tão mal, tão mal, tão mal, e não morria, e nem morria, sabe? Vendo todas aquelas calamidades caindo sobre ele, sobre a família dele. Você sabe o que é perder 7 filhos de uma vez? Eu imagino que perder um filho deve ser a coisa mais horrível dessa vida. Nessa minha vida adulta, que eu já perdi a avó, né? Quando meus avós morreram, eu já tinha 6 anos, né? Quando a minha avó morreu, eu estava com 29 anos, né? Mas os meus avós paternos, quando morreram, eu estava com 6, o outro estava com uns 10 anos, 11 anos por aí, né? Eu senti muito. Quando a minha avó materna morreu, eu senti muito. Ela morou a vida toda com a gente. Eu senti muito. Quando o meu pai morreu, sabe? Eu fiquei destruturada, sabe? Não a ponto de ficar reclamando e perguntar a Deus por quê, porque Deus é dono de todas as coisas. Era a hora do meu pai ter o descanso dele até aquele grande dia, sabe? E dói. Agora, aquele homem perdeu 7 filhos de uma vez, perdeu tudo que tinha, perdeu tudo, sabe? Ainda tinha os amigos ali, falando com ele e cutucando, sabe? E falando que talvez é por isso, talvez faça isso, que talvez é por isso, sabe? Um monte desses amigos que a gente encontra pelos caminhos da nossa vida, sabe? Que eu tenho, que você tem, que eu tive, que você tem ainda. Mas eu quero dizer uma coisa para você, sabe? Que enquanto nós vivemos, nós vamos lidar com uma série... Eu já lidei com uma série de coisas, gente. Eu já lidei com uma série de perdas, sabe? No campo espiritual, no campo natural, né? Que é a morte do meu pai, dos meus avós, pessoas assim, sabe? E eu sei que enquanto eu estiver viva, os meus momentos, quem pode trazer alegria para os meus momentos, sou eu. Ué, Helena, não é Deus, não, é claro, sabe? A alegria do Senhor é a nossa força. Mas se eu não tomar uma atitude, eu vou sucumbir à dor. Eu vou sucumbir àquela amizade que não deu certo. Eu vou sucumbir a que os outros estão pensando de mim. Eu vou sucumbir às palavras que eu vou ouvir, né? Eu vou sucumbir à tristeza de ver uma atitude não tão certa de pessoas que me cercam, né? Então, ontem eu estava dando uma geral aqui em casa e eu estava falando com o Senhor a respeito de uma série de vídeos que eu quero gravar, né? E eu começo a formatar tudo aqui na minha mente, como que vai ser, como que eu vou falar e tudo, né? Eu lembro que eu estava conversando com o Senhor, eu falei, Senhor, eu vou fazer uma pergunta. Quem aí já foi traído? Mas não é para levantar a mão, não. É para ficar com você, né? Eu entendo de traição, mas Jesus entende de traição mais do que eu, mais do que você, sabe? Mas Ele não nos deixa órfãos em momento algum. Eu quero que você entenda isso. Qual é o valor da sua dor? Só você que sabe. Quanto pesa a angústia que está no seu coração? Só você que sabe. Sabe? Quantas noites você passa, né? E às vezes nós precisamos sim de uma pessoa. Nós temos Deus e nós desabafamos com Ele. Mas às vezes nós precisamos de pessoa física para falar conosco, para tratar conosco, né? E é muito bom você ter uma pessoa de confiança que você pode chamar, conversar com ela e aquilo ficar sendo entre Deus, você e ela, sabe? Isso é muito importante. É muito importante. Amigos é muito importante, né? E tem amigos, a Bíblia mesmo fala isso, tem amigos que é mais chegado que um irmão de sangue, né? Mas
vim aqui para dizer para você, sabe? Tudo está no controle de Deus. Ele está só esperando que eu e você abra a boca, né? Para que possamos abrir a nossa boca e dar uma ordem nesse mundo espiritual que eu e você não vê, sabe? E dar uma ordem para esses demônios baterem retirada, sair de dentro da nossa casa, sair do meio da nossa família, sair da vida dos nossos filhos, netos, irmãos, tios, seja quem for, né? E se tem alguém que te perturba, se tem alguém que você pensa assim, ó, nossa, pessoa tira a minha paz, repreende. Não precisa de brigar, não precisa, sabe, repreende. Certa vez uma pessoa perguntou assim pra mim, Helena, por que a pessoa mudou tanto, né? Por que ela mudou tanto? O que foi que aconteceu? Eu falei assim, olha, eu sei orar. Eu sei orar. Eu sei colocar as minhas mãos para cima. Sabe? Eu sei entrar no mundo espiritual e arrancar de lá aquilo que Satanás peleja para roubar. E é isso que você tem que ter, uma postura espiritual para arrancar das mãos do diabo aquilo que é seu. Então, ainda que você tenha amanhecido angustiado, sabe? Você traz para você a palavra de Deus que não mente, sabe? Que diz que Ele estaria conosco todos os dias. Então, no dia mau também Ele está. No dia da angústia também Ele está. Sabe? Certa vez, quando eu estava muito enferma, muito doente, os meus ossos estavam inflamados, eu sentia picadas horríveis no meu rins, né? Diagnosticada com um tumor nos rins, do tamanho de uma laranja, né? Hoje, a minha família, os meus filhos que passaram aqui comigo, sabem o que foi que eu passei. Eu sei o que eu passei. Mas eu não saí tocando trombeta e contando para os quatro cantos ou para as pessoas o que eu estava passando, não. Né? Então, só que a minha família, uma amiga que morava aqui de frente com a minha casa, mais ninguém. Porque os meus pais, quando, sabe, eu sempre quis segurar todas as pontas lá da minha casa, os meus pais ficavam muito longe desse negócio de acompanhar filho, saber de doença de filho, sabe? Porque todos que adoeciam lá na minha casa, quem tomava frente era eu. Então eles eram muito tranquilos quanto a isso, né? Então, acho que eles nem chegaram a cogitar o tão mal que eu estava, né? Mas eu estava aqui dentro, eu lembro que era uma dor terrível, eu não conseguia me movimentar, né? Com 3 crianças pequenas, não dava conta de movimentar. Gente, meu marido trabalhando, pegando bico, sabe? Às vezes eu paro para pensar, eu olho para essa casa, falta muita coisa aqui para acabar ainda, muita coisa, muita coisa. Eu estava conversando com a minha irmã que teve aqui um dia, e foi uma benção, ideia, foi uma benção. Sabe, conversando aqui, eu falei com ela, eu acho que eu vou morrer sem ver essa casa em acabamento, sabe? Mas falta muita coisa. Mas naquela época meu marido pegava bico, sabe? Sabe o que é bico? Como que fala? Tem trabalho um dia sim, 2 dias, 3 dias, uma semana, mas depois não é certo, sabe? Tava assim. Foi uma época muito difícil. O Senhor não me desamparou. O Senhor não me deixou à deriva. Sabe, em todos os momentos difíceis da minha vida, Ele nunca me deixou à deriva. E eu lembro que eu sentia dores horríveis. Um dia eu abri a Bíblia. E estava escrito lá assim, ó. Enquanto eu calei meus pecados, eu senti picada nos meus rins. Aquilo me alertou assim, né? Eu pensei assim, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa, eu devo ter errado. Tem alguma coisa errada. E é espiritual, né? Como eu já disse em outros vídeos, toda a
minha parentela morria de câncer. Todos, sem exceção de nenhum. Quando não é câncer, eles ficam atrapalhados das ideias, com mal de Alzheimer. Então, ou é câncer ou é mal de Alzheimer. De repente, eu me vejo rumo aos 63, né? Porque esse ano eu já faço 63 anos. E de repente eu sinto um embaraço na minha mente. Eu sinto um cansaço, sabe? É como se o peso de todos esses anos viesse de uma vez só sobre os meus ombros. Eu não estava conseguindo carregar. Então, eu fui buscar auxílio naquele que pode. Quem pode? Quem pode? Sabe? Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas aflições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas dobras fomos sarados. Sabe? Eu lembrei, sabe? Que ele carregou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas aflições. E eu olhei para aquelas 3 crianças que dependiam de mim e que já tinha gente da minha família falando, né? Já tinha irmã minha, pode ir tranquila. Se eu chamar ela e colocar ela aqui diante aqui diante dessa câmera para falar com ela, você lembra que você falou isso comigo? Que se eu tivesse, eu tava sofrendo tanto, tava pele, osso e pescoço, por isso que eu não me importo, gente, de estar gorda assim, sabe, pele, osso e pescoço. E ela falando comigo, você pode ir em paz, Helena, eu cuido dos meninos. Mais de 20 anos se passaram, gente, sabe? Mais de 20 anos se passaram, mais de 23 anos se passaram. E eu estou aqui. Quantas pessoas já foram? Quantas pessoas mais jovens do que eu, tô falando do meu hall de conhecimento, já partiram? Quantas pessoas que foram curadas e quantas pessoas não foram curadas? A Bíblia fala em Isaías 53 que ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades. Não é alguma não, é todas as nossas enfermidades. Eu ainda acredito que é a nossa atitude que muda. Eu penso na minha mãe todos os dias. Todos os dias. E todas as vezes que eu penso nela, eu falo com Deus, Senhor, não me deixe ficar como ela. Sabe? Como ela, como Helena? Com mal de Alzheimer. Sofrendo tanto. Sabe? Porque aquilo que passa na cabeça dela, ela pensa que é real. Sabe? É real. Na cabeça dela, ela age como se fosse real. Então, o que eu quero dizer para você no dia de hoje, qual é? De quanto você precisa? Quantos? Qual é o valor que você precisa? Ah, Helena vai me emprestar, não. Mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele é o nosso Jeová Jireh. O que significa isso? O Deus provedor. Sabe, ele vai prover as suas necessidades, sabe? Não me importa quanto acúmulo de dívida, quantos protestos, quantos sei lá o que, né? Qual é o valor da sua dívida, que eu não entendo muito desse negócio, mas qual é o valor, quantos boletos atrasados, quantos cartões vencidos, né? Como que eu vou fazer? Eu não tenho condição e o Brasil está indo de mal a pior, ou a sua confiança tem que ser de Deus. A sua esperança tem que vir do Senhor, sabe? A Bíblia fala que os céus e a terra é do Senhor e Ele a deu para os filhos dos homens. Então, a sua porção nessa terra,
para que você tenha uma vida vitoriosa, para que você tenha dias vitoriosos, para que você tenha, sabe? Depende de você, depende de mim, sabe? Depende de você olhar para o seu corpo, dar uma ordem para ele, você sabe, sabe? Todas as enfermidades, elas estão aqui, ó. Elas estão aqui. Elas estão aqui, sabe? A dor nós sentimos aqui. Sentimos no local que está doendo. Mas ela ataca a nossa mente. Então começa a declarar, sabe? Eu não acredito muito nisso não, Helena. Mas acredito no cruzar as perninhas, sabe? É mais fácil acreditar na palavra de Deus. Confiar nele, sabe? Saber que todas as coisas provém para o bem daqueles que amam a Deus e deixar Deus controlar a sua vida, controlar seu casamento, controlar a vida dos seus filhos. Você já falou, já chorou, já se fez de vítima, já ficou sem dormir por causa de um problema. Agora está na hora de você colocar esse problema nas mãos do Senhor Jesus e falar com Ele. Lute a minha causa, porque eu não dou conta. E Ele vai lutar a sua causa, sabe? Por amor a você. Porque você é dele. Porque Ele te escolheu lá no ventre da sua mãe. Ele está aqui, sabe? Ele está aqui para fazer um milagre na minha e na sua vida, sabe? Eu mudo, meu marido muda, os seus filhos mudam, as pessoas ao seu redor mudam, mas a Bíblia fala que Jesus não muda, Deus não muda. Ele não mente, sabe? Ele não volta atrás. E se você pegar o manual do fabricante, que é a Bíblia, você vai ver, né? Eu vi aí um monte de crente voltando atrás. Eu vi um monte de crente fazendo um monte de coisas que, segundo a palavra de Deus, está errado. Está errado. Eu estar de acordo com aquilo que Deus condena, está errado. Mas um monte de crente deram a mão e fizeram o que é errado, né? Mas o cristão, sabe? O cristão, sabe? Ele preza em obedecer. E obedecer, às vezes, custa muito. Perdemos pessoas por causa da nossa fé. Perdemos pessoas por conta daquilo que nós cremos. Mas uma coisa é certa, sabe? Temos o nosso nome escrito no livro da vida. É isso que você tem que colocar na sua cabeça, sabe? Olhe ao seu redor agora. Que seja numa mansão, que seja numa casa de 2 cômodos, que seja, na minha época falava barracão, né? Que é comprido assim. Seja onde, seja num palacete, seja onde você estiver, sabe? Lembre-se que o nosso Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso, do que aquilo que eu imagino. Ele traz cura para você agora. Ele resolve o seu problema que advogado não está conseguindo. Ele, sabe, ele fecha a sua causa com vitória, sabe? Porque essa vitória foi garantida na cruz do Calvário. E ela é para mim e para você. A vitória é nossa em o nome do Senhor Jesus. Então, rompa em fé. Porque cada vez que a sua e a minha fé for provada, Deus está dando uma chance para mim e para você, para crescer um pouco mais. Não é no tamanho, não é na estatura, sabe? Crescer um pouco mais, sabe? Na fé. E vencer obstáculos e saltar muralhas em o nome de Jesus. Lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, nós vamos nos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, a sua, é a nossa força. E operando Deus, qual é seu tolo que poderá impedir? Um beijão, até o próximo encontro, se o Senhor assim permitir.